Se vou me amar e guardarei meu mandamento. O segredo de tudo isso em nossa vida, Senhor, para dar continuidade a essa obra, Pai, nesta terra, Senhor, é amar a Ti, Jesus, e guardar o Teu mandamento, Senhor, glória. Amar o Seu próximo a Ti mesmo, Senhor, glória. Deus eterno, Pai eterno, soberano, maravilhoso, Pai. Que possamos dar prosseguimento, Pai, esta tarefa, Pai celestial, Senhor, esta palavra, Senhor Deus, que tem pronunciado nossa vida, Pai, tem coado em nosso coração, Senhor, para nos pregar a Tua palavra, Senhor da glória. Por isso, ensinar a seguirmos que crerem. Deus, ensinar se possa seguir. Oh, meu Deus, tem que cumprir nossa vida, porque nós cremos, Senhor da glória. Oh, Jesus, que Ele foi ao sul do céu, Senhor. Sentar-se à direita do Pai, intercedendo aquele Senhor, e nós seguiremos. Nós cremos, Senhor, na possibilidade dos sinais de Deus, que tem, Senhor, chegado na nossa vida, Pai, que temos recebido das Tuas mãos, Pai celestial, para dar, Senhor, Pai, pregar o Evangelho, levar a Tua palavra, Senhor Pai, aquelas pessoas, Senhor, glória, que estão, Senhor Pai, Senhor, sem saber, Senhor Deus, os olhos, Senhor Pai, fechados, às vezes cegos, Senhor da glória, os ouvidos fechados, Senhor, que ouvir a Tua palavra, Senhor Pai, e o beijar o Evangelho, Deus, Senhor, glória, tenha pronunciado, Senhor, essas pessoas, Pai. Reconheça verdadeiramente, Senhor, que chegue para Ti, Jesus, e aceitar, Senhor, o único e suficiente, exclusivo, eterno Salvador da alma. Somente Tu pode libertar, Senhor, e salvar, meu Deus. Deus apresenta, meu Deus, Pai, o nosso país, o nosso Brasil, nas Tuas mãos, Pai. Aqui estão frente, Pai. Estão, meu Pai, comandando, Pai, o presidente da República, Pai, Senhor, meu Deus, Deus eterno, Criador, deputado, Senhor, ó Jesus, ministro, presidencial, ó Deus, senador de Deus e eclesiástico, Pai. Que Tu possa abençoar esse nome, Deus, para que ele possa, Pai, conscientizar o seu coração, Deus, porque Jesus Cristo é o único que pode comandar, é o único que pode governar, isso é, ó Deus, agora. Obrigado, Senhor, Pai, por toda nação, cujo Deus é o Senhor. Deus eterno, eu te peço, em favor da nação de Israel, Senhor, agora. Abençoa, meu Deus, a nação de Israel. Guarda, protege o povo, a nação de Israel, Senhor. Esse homem é teu todo Pai na terra, Pai celestial. Todos, meu Pai, nações na terra, meu Pai. Ai, Jesus querido, que eles possam, Deus, ó, te adorar, Deus eterno, único Deus que pode fazer e salvar e libertar. Amado querido Jesus, também te peço em amor, Senhor Pai, a obra do Seu Pai, do Seu trabalho, da igreja primitiva ao amor próximo, Pai. Abençoe essa igreja, sustenta em Tuas mãos esta igreja, Pai celestial. Abençoa, Pai, o Teu povo, a Tua igreja, Pai, moderado, meu Senhor, mesmo obrigado, Pai. Abençoa essa irmã do ciclo de oração, Pai. Abençoa as crianças, os jovens, Senhor da glória, os adolescentes, Pai. Abençoe os obreiros de Tua casa, do ministério, Pai celestial, meu Deus da glória, sustenta Tuas mãos, Pai celestial. Abençoa grandemente, poderosamente, Pai celestial, o Teu povo, Pai, para se reunir na Tua presença, Pai, para te buscar a Tua face, Deus eterno, que Tu possa, Pai, dar a bênção gloriosa em nossa vida, Pai celestial. Deus eterno, presente mesmo, meu Pai, aquele filho pródigo, aquela filha pródiga, Deus, está distanciado dos teus caminhos, e deixou o primeiro amor, Senhor Pai. Senhor, está meu distante de Ti, está longe de Ti, da glória. Mas nesse momento, Pai, te peço em favor deste Deus, para que ele volte, Pai, para o seu aprisco, Senhor. Volte, Senhor Pai, para te adorar, meu Pai celestial, e servir a Ti em comunhão contigo e com a igreja, Pai celestial. Meu Deus eterno, nesta noite, Pai, quero agradecer por tudo, Pai, a nossa vida na Tua presença, meu Deus, Pai. Abençoe o Teu Espírito, Deus. Estou caminhando em direção a esta casa de oração, Pai. Traga em Tua paz e segurança cada um, meu Deus, meu Pai, para que possamos ir nesta noite, Pai, conscientizar
em nosso coração, Deus, a verdade em nossa vida, Deus, e tem colocado, Pai, uma visão espiritual, Pai, para fazer diante da tua presença, Pai. Deus eterno, abençoa grandemente e poderosamente, Pai, toda essa família, Pai Celestial, todos os familiares, Pai, e a tua amada querido, que não possa, meu Pai, ordenar bênção de Deus, Pai, no lar, Pai, na família, Pai Celestial, e em tuas mãos, Pai Deus, da saúde, Pai, a família, Pai Celestial, deixa a tua grande providência, Pai, agindo, trabalhando, na maneira, da tua vontade, do teu querido, Pai Celestial. Deus abençoe todos os pastores na face da terra, Pai. E semente, Pai Celestial, todos os evangelistas, prefeito, diácono, cooperando tua casa, Pai Celestial. Senhor, tu tens em tuas mãos, Pai, para fazer a tua vontade, Pai, para fazer o teu querer, Senhor, agora. A ordenança tua, o teu imperativo, Pai Celestial, para nós anunciar, meu Deus, a tua palavra, Pai. Enquanto é dia, não te vem, quando ninguém pode trabalhar. Mas eu creio, Senhor Deus, nesse momento estamos aqui, Pai, nesta presença tua, nesta casa de oração, Pai, para aqui participar, para aqui cultuar, para celebrar o teu nome, Pai. Aceita a nossa gratidão, todo o nosso coração, nossa alma, nosso direito. Pai, queremos pedir a tua ajuda, pedir o teu socorro, Pai. Abençoa meu lar, minha casa, minha família, meus familiares. Abençoa meus filhos, a minha filha, Deus, meu genro, minha nora, meu neto, minha neta, meu bisneto, a minha bisneta, meu Pai Celestial. Abençoa meu Deus, grandemente da saúde, Pai, meu Pai. Abençoa minha esposa, que conserva, Pai. Ajuda a vitória, Pai Celestial. Abençoa a mim, que eu falo, Pai. Seja agradeço, Pai, pela bênção gloriosa, pela vitória que temos conseguido de dar em nossas mãos, Pai Celestial. Queremos tributar, Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a glorificação, toda a exaltação a Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quero agradecer por tudo, Pai, e apresentando na palma de tuas mãos, Pai, a nossa vida perante a tua face, glória, Pai. Aceita, Pai, o nosso pequeno sacrifício na tua presença, com aroma suave, com narina, com holocausto vivo, santo e agradável na tua presença, Pai. Com gratidão a ti, meu Pai. Queremos agradecer, Pai, essa bênção em Cristo Jesus, que vive, reina eternamente para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Essa banhada, essa barca ali, essa boa banha, essa banha, essa boa, vamos ficar no sábado, tem sábado de barriga, já acabou. Esse é o sábado, sábado. Já vamos ficar sábado, barriga, um sábado, sai na barriga, deixar quente. Daqui Faz muito tempo, depois vai lavar a puta. Você vai comer alimento Sai de igual. Depois vai acabar, né? A outra está também já botou. Tá vendo? A outra vai estar muito. Tá bom, tá vendo? Tá vendo? Amor. Tá vendo? Tá vendo as caras aí? Tá bom, tá aí. Glória a Jesus. Tá fazendo? Mais ou menos. Amados queridos irmãos, vos cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Orar para te louvar o Senhor nessa ocasião. Amado Deus, querido Jesus, quero agradecer a Ti, Pai, por mais uma oportunidade, por mais um momento maravilhoso que estamos aqui na Tua presença, gloriosa Pai. Aceita a nossa gratidão de todo o nosso coração. Não tenho palavras para expressar nosso Deus, a gratidão diante da Tua presença, gloriosa Pai. Quando desce, meu Pai, a nossa vida, Pai Celestial, durante o dia, Pai Celestial,
por aquela vitória, pela bênção, Pai, pela imensa potencial, pela saúde, Pai, por tudo que tem dado a bênção de Deus, Pai. Rogamos e pedimos a bênção de Jesus, que vive e reina eternamente para sempre. Amém. Música, é a igreja. Amém. Glória a Deus. O hino que eu vou mandar é o hino 62. 62. Glória a Deus. Aqui foi o cantar. O hino 62 da nossa alma cristã. Então foi o cantar. Qual foi o cantar aí no folha? Pega lá. Não, vem pegar. Glória a Deus. Pega. O hino Aqui que eu dou. Ok, certo. Glória a Deus. Aqui. Amassar as coisas. O hino 62. Esse que é ele. Achei Jesus, o gozo incomparável, pois só estou, já tenho luz e paz inegável, o meu pecado expiou, o sangue do Cordeiro, a minha treva dissipou, de Deus eu sou herdeiro. Jesus morreu, que me buscou, perdido me encontrava, e do pecado me salvou, ao qual me atormentava. Pertence a mim, bom Redentor, o meu melhor amigo, que me livrou de toda dor e sempre está comigo. Oh, que prazer! Oh, que prazer! Jesus é meu amado, do Salvador eu quero ser um servo consagrado, pois já me deu a salvação e nós foi prometida ao meu cansado coração, encheu de nova vida. Desejo a teu Jesus louvar em doce harmonia, em Cristo tudo pude achar, por todo carecia, e sem cessar o Salvador me ama eternamente. O que direi ao tal amor? Te amo eternamente. Esse hino é Paulo Leva Mascarão, né? Ele escreveu, né? O que era o mistério da maioria. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Oração dominical. 356. Hino 356. Glória a Deus. Nosso Pai que está no céu, do universo benfeitor, santificado seja o nome teu, ó glorioso Deus de amor. O reino teu venha com
tome-o a nosso ser e seja feita sempre o teu querer, na terra como lá no céu. E cada dia ao nosso pão, dai-nos, Senhor, e sem faltar, e nossas almas que sedentas estão, e para sempre saciar, e perdoar nossas faltas bem. Pai glorioso eternal, por perdoar do temos nós também, porque a nós fizeram mal, da tentação queira nos livrar, e do mal nos afasta bem. Por ti pertence o céu e a terra e o mar, o reino para sempre. Amém. Era um hino que é bom para oração, esses hinos e consagração. Buscamos mais buscar diante do Senhor Jesus Cristo. Valeu. Glória a Deus. Vamos orar, passar por ensinamento da palavra. Quero chamar o prefeito Ivan fazer esta oração. Esta oração iniciar este oração, Senhor, ensinamento. Só você com o Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor maravilhoso, eterno Deus, Santo Senhor. Meu Deus, mais uma vez, Senhor, nos encontramos aqui na tua santa casa, meu Pai. Meu Deus, em adoração à tua santa palavra. Meu Deus, abra, Senhor, nossos corações, nossa mente, para que nós possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, mais sábio com a cabeça, meu Pai. Meu Deus, abre os nossos entendimentos, Senhor, para que nós possamos, Senhor, aprender a Tua palavra, Senhor, nesta noite. Meu Deus, eu creio, Senhor. Meu Deus, eu creio na Tua palavra e vamos sair daqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Falta 15 para as 8, né? Para Deus. Vocês ficam quietinhos. Vamos chamar o pastor, o professor João, que vai ministrar para nós hoje a palavra do Senhor Jesus Cristo, o ensinamento. Doutrina e costume, viu? Doutrina e costume. Porque muita igreja ali, irmão, não quer dar esse estudo, doutrina e costume. Nós sempre aprendemos no seminário, né? Seminário exato livre, né? Mas na igreja é difícil ter este estudo, doutrina e costume, né? Porque para a igreja não saber que é costume, que é doutrina. Mas vamos, nessa noite, vamos aprender. O professor João vai nos ensinar. E todos aqueles que estão na live possam ouvir a palavra. Vamos iniciar agora. Fique atento, com atenção, à palavra de Deus. Amém? Estamos mais aqui uma noite para estudar o livro sagrado e exatamente nesse dia especial nós iremos saber hoje sobre doutrinas e costume. Por que é importante saber o que é doutrina, o que é importante saber o que é costume? Porque quando nós sabemos sobre o que é doutrina e quando nós sabemos o que é costume, nós sabemos o que é da palavra de Deus e o que não é da palavra de Deus. E aí nós conseguimos fazer a separação sobre o que é
realmente bíblico e o que é realmente local. Então a nossa grande questão aqui, para começar a nossa aula, foi entregue essa folhinha aqui para os irmãos que estão aqui presentes nesta noite. Existe pelo menos 2 preocupações que nós temos a respeito dessa questão quando falamos de doutrina e costume. A primeira preocupação que nós temos em relação à doutrina e costume, e a nossa preocupação é que, infelizmente, em algumas igrejas aí fora, as pessoas aceitam algumas proibições colocadas dentro da igreja. Por quê? Não porque analisaram a Bíblia, não porque analisaram a palavra de Deus, mas porque disseram que esses ensinamentos surgiram por causa de visões e revelações. E essas visões e revelações que as pessoas recebem, aí elas classificam aquela ordenança através dessa revelação, através dessa visão, e coloca aquilo para a igreja como algo da palavra de Deus. E todos nós sabemos que isso, muitas vezes, cria a sensação naquelas pessoas que aceitam essas visões e revelações como sendo divinas, sendo palavras além da palavra de Deus. E nós sabemos que a única doutrina verdadeira para nós que servimos a Deus é o que está na palavra de Deus. Visões e revelações são importantes para o povo de Deus? Sim. Mas a gente tem que entender que os dons espirituais que Deus concede à sua igreja não é para criar regras, não é para criar normas. Os dons espirituais que vêm para a igreja, como visões, revelações, é para edificar e auxiliar a obra do Senhor. Se todas as pessoas entendessem isso, que o dom era para isso, os dons é para auxiliar e para orientar, para edificar a obra do Senhor, claro que não existiria tantas discussões, tantas invenções em que as pessoas, infelizmente, seguem. E isso traz um certo prejuízo para a obra de Deus. Traz um certo prejuízo para o conhecimento da palavra de Deus. Essa é a grande realidade. Então, essa é a primeira preocupação. Basear em visões e revelações e trazer como regra para a igreja. Qual é a nossa segunda preocupação? A nossa segunda preocupação está relacionado a um texto bíblico que muitas vezes um pastor ele usa para que aí então ele possa ter uma autoridade sobre o membro. Aí o membro usa um questionamento, aquele pastor ouve aquele questionamento, mas ele não vê como um questionamento. Ele vê como uma rebeldia. Então, questionamento é diferente de rebeldia. Todas as vezes que o pastor ensina algo errado, da parte daquele que ouve, do obreiro, ele tem que questionar. Ele tem que questionar realmente se aquele pastor está falando a verdade ou não. Se ele não estiver falando a verdade, ele tem que ser orientado, ainda que aquele seja um obreiro. Porque ser pastor não significa que ele pode falar qualquer coisa que ele quiser. Não. Ser um pastor significa ter responsabilidade. Vai ter que estudar o livro sagrado, vai ter que entender o livro sagrado, vai ter que ler a Bíblia, vai ter que estudar. Aquela ideia de que quando você é um obreiro, você tem um chip de conhecimento, aí você
passa para o ministério do diaconato, aí tira o chip de conhecimento de obreiro e coloca um chip de diácono. Ah, agora não, você não é mais diácono, agora você é um presbítero. Tira o chip de presbítero e coloca um chip de presbítero, tirou de diácono de presbítero, e assim por diante. Não existe isso. Conforme a pessoa vai subir no ministério, ele tem que estudar o livro sagrado, ele tem que ler a palavra do Senhor. E aí o que acontece? Quando os pastores querem realmente ter um certo domínio sobre os obreiros, sobre a igreja, aí eles leem o quê? Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Vamos ver lá o que está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Esse texto tem assustado um monte de gente aí. Porque não pode falar nada contra o pastor, porque esse texto está nos advertindo para não falar. Então, vamos ler aqui Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que é a nossa segunda preocupação. Meu quadro, Hebreu quanto? Está aí na apostila, pai. Está na apostila. Aqui, Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Então, em Hebreu aqui, capítulo 13, versículo 17, diz o seguinte: obedecei a vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Aqui fala guia, tem uma outra tradução que fala pastores. Então, aqui diz bem claramente: ser submisso a ele, obedecei vossos pastores. Aí o pastor usa isso aqui. Então, quando você faz o questionamento daquilo que o pastor está ensinando, então ele pega automaticamente e diz que você é rebelde. Não, se não está de acordo com a palavra do Senhor e você fez um questionamento naquilo que aquele pastor falou e não tem na palavra de Deus, isso não é rebeldia. Isso é um questionamento necessário para fazer aquele pastor entender que aquele a que ele está ensinando não é um desconhecedor da Bíblia. Porque se o pastor ensina errado e o obreiro ouve e não fala nada, isso quer dizer que aquele pastor não sabe nada e aquele obreiro não sabe nada. E às vezes aquele obreiro sabe, mas por causa desse texto aqui, obedecei vossos pastores. Aí ele usa esse texto e aí o obreiro fica caladinho ali. Não, obreiro na casa de Deus não pode ficar calado para pastor que fala bobagem no púlpito. Falou bobagem no púlpito, pregou uma heresia, o obreiro tem que questionar. Não, pastor, mas onde é que está escrito isso? Não, tem que perguntar, onde é que está escrito isso? O senhor aprendeu isso? Com quem? Qual livro o senhor leu? Qual pastor disse isso? Tem que questionar, irmão. Senão vai ficar um monte de obreiro alienado, um monte de robozinho na mão do pastor, que ele fica controlando remoto. Vai para ali, vai para cá, faz isso, faz aquilo, da maneira como eu quero. Não é assim. Todos nós somos filhos de Deus e cada um tem a sua importância. Então, nossa primeira preocupação é sobre visões e revelações, e a segunda preocupação que nós temos é tirar esse abuso de autoridade que alguns pastores querem ter em cima do obreiro, que eles não podem questionar. Aí nós vamos aqui para o segundo tópico, que vai falar sobre o conceito, sobre doutrina e costume. O que é doutrina? É interessante que quando nós falamos para uma pessoa o que é doutrina, ele fala: doutrina é usos e costumes. É usos e costumes, né? Então, doutrina, na realidade, é didarquê, que significa ensino e instrução. Esse é o significado da palavra doutrina. A doutrina da Bíblia, ela é santa,
ela é divina, ela é universal, ela é imutável. Por que a doutrina da Bíblia ela é santa? Porque ela é separada de qualquer outro escrito. Também ela é divina, porque ela não foi feita por homem nenhum, por ideia nenhuma, e ela veio do céu para nós. E a doutrina também é universal. Por que a doutrina é universal? Porque ela serve tanto para o Brasil, como ela serve para o Japão, ela serve para os Estados Unidos e qualquer outro país. Ou seja, uma doutrina da Bíblia que é universal. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não terá outros deuses diante de mim. Todas essas são doutrinas universais. Tanto aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, deve ser respeitada. Então, não há como negar isso. Então, qualquer parte que seja no Brasil, ou fora do Brasil, ou no estado aqui de São Paulo, como no Pará, no Maranhão, não importa. A doutrina tem que se manter fiel. Posso fazer uma pergunta? Sim. Falando de doutrina aqui, né? Sim, doutrina, do conceito. Você fala que ela pode ser universal, né? Sim, universal. Mas aí eu pergunto assim, isso aqui é uma doutrina ou é uma lei? Que tem que ser obedecida? Quando nós falamos de doutrina bíblica, ela se torna uma regra e ao mesmo tempo se torna lei. Aqui está falando, como está falando aqui, essa doutrina aqui você está falando baseada no matarás dos 10 mandamentos. Né? 10 mandamentos. Então, por quê? Porque é uma doutrina ou é uma lei? Sim. Porque doutrina é lei. Doutrina é fé. Doutrina é fundamento. É que depende muito do conceito de como se crê na Bíblia como fundamento, lei e fé. Como eu fiz uma pergunta bem interessante, é lei? A doutrina é lei? A doutrina é lei. Porque ela é universal. Os 10 mandamentos que Moisés recebeu ali é lei, é doutrina bíblica. Porque foi escrito por Deus, transmitido a Moisés. É por isso que os 10 mandamentos é divina. Então veio de Deus realmente para... E também a doutrina ela é imutável. Isso é importante saber. A doutrina é imutável. Por que a doutrina é imutável? Ela não muda, irmão. A doutrina não muda. Como mais de 2000 anos atrás, que foi ensinado pelos apóstolos, que foi ensinado por Moisés, e continuou a doutrina, não muda. Não matarás, não adulterarás. Isso faz mais de 2000 anos atrás e continua ainda nos nossos dias com a mesma potência, com o mesmo significado e não mudou. Doutrina não muda. Pode passar épocas, pode passar anos, séculos e a doutrina continua sendo doutrina. É diferente do que nós vamos tratar depois de costume. Costumes, antigamente, se o costume aí das igrejas mais tradicionais, que toda televisão era o quê? O olho da besta. Ninguém podia ter uma televisão, era o olho da besta. Hoje em dia, mudou. Também rádio, né? Da televisão, o rádio também, né? O rádio, dependendo de alguns outros, diziam que era a boca do diabo. Então, eram uns ensinamentos que se tinha a respeito de coisas que hoje em dia não se faz mais uso. Não vejo mais a Assembleia de Deus, quando ela surgiu, a maioria dos assembleanos não tinha televisão na sua casa. E o presidente hoje das Assembleias de Deus tem a maior televisão na sua casa. E ele é filmado e tudo que acontece com ele aparece pelo YouTube e outros lugares. Então, por que mudou? Porque não era doutrina, era costume. Então, tudo que é costume passa. Então, doutrina, como eu falei para você, é santa, é divina, é universal, é imutável. Ela não muda, ela funciona em todo lugar. Já o que é costume? Os costumes em si são sociais. Por que sociais? Porque serve uma sociedade. Digamos, aqui no Brasil, tem vários costumes em várias regiões. Se a gente for ver lá no Pará, existe o costume das pessoas gostarem de, em vez de colocar o feijão,
Eles usam tudo que vai na feijoada, mas é conhecida como a famosa maniçoba. Aqui a pessoa em São Paulo nem sabe que comida é essa. Então tem um costume lá, naquela sociedade, naquele povo, de comer maniçoba. E aqui existem outras comidas que a pessoa parada também pode nem conhecer, como existe comida na Bahia. Então existem coisas sociais, proibições sociais. A gente vai, quando a gente for ver os textos de proibições que tem na Bíblia, que é no contexto social, é para aquele povo. Aí a pessoa, porque proibiram aquele povo, vamos proibir também aqui na nossa igreja, vamos proibir aqui na nossa cidade. Mas a proibição foi só lá. Então, sociais, o costume também é humano. A maioria das invenções que você vê por aí, que mulher não pode se depilar e não pode usar perfume, a igreja, Deus é Amor, proibiu perfume, porque você tinha que ter o cheiro de Cristo, o cheiro de Jesus. Quem usasse perfume estava pecando. Usar maquiagem é costume ou é a doutrina? Usar maquiagem é costume. É costume. É porque a gente vai ver aqui na Bíblia que as mulheres, digamos assim, Esther, para se apresentar ao rei Assuero, ela fez quase 6 meses com ervas cheirosas e mais 6 meses com cosmético e tudo para ficar bem bela. E em nenhum momento ela falou, eu não quero que vocês façam isso em mim, porque Deus não permite. E ela fez muitas outras coisas lá que estava dentro do plano de Deus e ela foi contra. E aí nessa situação ela se deixou maquiar, se deixou usar todos aqueles produtos para que pudesse embelezar o corpo dela para se apresentar ao rei. Só que o que acontece é que o povo aí fora que quer condenar as maquiagens, pintar as unhas, eles se basearam no único fato da Bíblia. Vocês sabem qual é o único fato da Bíblia? Para condenar Jezabel. Só que Jezabel, ela não pintou as unhas e não fez toda aquela maquiagem só no sentido de que aquilo que ela estava fazendo era pecado. Mas ela fazia aquilo com uma intenção no coração que era para seduzir. Então, quando a pessoa usa alguma coisa para seduzir, a intenção da pessoa é que faz a pessoa pecar. Não é a calça comprida que faz você pecar. Mas se a mulher usa uma calça comprida e a intenção dela é seduzir, chamar a atenção com essa intenção, aí a intenção dela faz ela pecar. Porque na Bíblia não existe um só texto que condene essas ações. A gente vai chegar lá, deixa eu da calça comprida. Então, essa questão da maquiagem foi baseada em cima de Jezabel, por uma mulher totalmente pagã, não tinha nada a ver com o povo de Deus, era uma mulher que odiava o próprio Deus verdadeiro. Muitos evangélicos pegaram ela como exemplo, criaram uma regra de fé em cima da ação dela para proibir aquilo. Mas não tem nenhuma parte do texto que diz assim como Jezabel se pintou, você também não pode se pintar. Não existe. Agora existe texto sim, que a ação dela e o que ela fazia de maldade, e aí a Bíblia cita as maldades dela, o pecado dela, que a gente não deve imitar realmente. Mas não falou nada sobre a roupa dela, não falou nada sobre a pintura dela, só falou do coração e da ação dela, do que ela fazia de mal. Mas infelizmente, tem gente aí que quer ser o extremo da santidade, que vai ser impossível, aí fica apontando para todo mundo, dizendo, olha, você é Jezabel. Mas não existe. Você pede, simplesmente pede, me mostra na Bíblia um só texto que Deus condene o que você está afirmando. Eles não têm. Eles têm sim uma proibição que o fundador da sua igreja deixou e que eles respeitam isso de unhas e dentes, ignorando a palavra de Deus. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus e ignorar o fundador. Porque o fundador, o que ele ensinou, como diz aqui o costume é humano. Veio do homem, mas infelizmente o povo está classificando isso como doutrina da Bíblia, e não é doutrina da Bíblia, é simplesmente um ensinamento. E também os costumes também são regionais.
é de região. Uma região muda, outra região diz outra coisa, então não é nada relacionado a uma coisa fixa. Tem mulheres aqui no Brasil, até da Assembleia de Deus, que proíbe tanto, eu estou falando da Assembleia de Deus, a tradicional mesmo, que proíbe a mulher usar calça comprida, mas lá nos Estados Unidos, onde o frio é intenso, a mulher usa calça comprida. Se fosse doutrina, não podia usar, não. Doutrina é fixo, doutrina não abre espaço, não. Pode estar frio ou não, se vira, vai ter que usar a saia e pronto. Se bota uma proteção, mas que vai usar a saia, vai. Se calça comprida realmente fosse pecado. Então, é regional, é de um lugar para outro. E também, como eu falei para vocês, costume também é temporal. Por que temporal? Porque passa. Todos esses irmãozinhos aí, que estão apontando o dedo para você e condenando você pela sua vestimenta, pela sua pulseira, pelo seu cavanhaque, pelo seu corte de cabelo, pela sua roupa, eles vão até te condenar agora. Daqui a 10, 20, 30 anos, isso eu falo porque eu tenho certeza que isso vai acontecer, esses pastores vão liberar todas essas proibições, essas pessoas que viam isso como um pecado, vão fazer vista grossa e vão dizer que não é mais pecado. Mas uma coisa é certa, o que é pecado, irmão. Nenhum de nós tem poder de desfazer algo que é pecado. É pecado, é pecado. Eu não tenho condições de dizer para vocês, isso aqui era pecado e agora não é mais pecado. Não existe isso. O que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Nenhum homem tem autoridade ou permissão de Deus para dizer isso aqui é pecado e agora isso deixou de ser pecado. Mas a Assembleia de Deus, a Deus é Amor, está fazendo isso direto. E eles não enxergam isso. Eles nem lembram mais que a televisão era o olho da besta. Ninguém nem lembra mais. E eles condenavam todo mundo ao inferno. Olha, se você tiver uma televisão na sua casa, você vai para o inferno. Hoje em dia, a maioria dessas pessoas estão vivas. A maioria dos crentes tem televisão. Os pastores que se diziam que isso era proibido, tem televisão na casa dele também. E ninguém fala nada. Todo mundo se calou, fizeram vista grossa. Aí falam da Testemunha de Jeová, que dá uma proibição, depois libera, depois proíbe, libera. A Assembleia de Deus, Deus é Amor e outras igrejas tradicionais estão do mesmo jeitinho. Então a gente não vai andar por esses caminhos. Então o que deveria realmente ser aplicado aos costumes na igreja? Os costumes só deveriam ser usados como conselhos. Não dizer assim, olha, é pecado você usar calça comprida. Não seria esse o caminho. Mas aquela que usasse uma calça comprida, ela deveria ser orientada a usar uma calça comprida que não seduzisse tanto. Tanto para homem como para mulher, para qualquer pessoa, todos os nossos costumes, que seriam considerados como bons costumes, serviriam só como conselhos. Porque um bom costume é bem-vindo em qualquer igreja, para dar um controle para aquela pessoa, como diz aqui na palavra do Senhor, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso aqui está no tópico 3. Como deveria ser aplicado o uso de costume? Como conselhos. Como conselhos para nós. Então aqui, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, um bom costume não significa necessariamente que por eu ser um bom marido, isso vai criar uma doutrina bíblica. Aí que dá o erro dessas igrejas. Eu posso ser um bom marido, mas isso não significa que por eu ser um bom marido, por eu ser bom, que isso vai criar uma doutrina para a igreja. Não. É a doutrina que faz eu ser um bom marido. Não eu ser um bom marido que cria uma doutrina. Então, eles mudam os lugares, as posições. É a Bíblia que gera bons costumes. É a Bíblia que gera eu ser um bom marido, a ser uma boa esposa e assim por diante. É isso que a gente deve entender. Porque quando o apóstolo Paulo assim,
Não vos enganeis, as más conversações corrompem o bom costume. Neste texto, Paulo cita um escritor ateniense do século III a.C., Menandes, para mostrar que a nossa vida é influenciada pelo que cremos e com quem nos associamos. Então, embora a doutrina não seja um costume, mas dependendo com quem você anda, e essa pessoa pode te influenciar para o mal, o costume dela pode te levar a pecar. Então, as más conversações corrompem os bons costumes. É bom a gente ficar perto de pessoas que façam a gente crescer e caminhar para frente. Porque, caso contrário, a gente vai se desviar por causa de um mau costume, leva a gente se desviar da sã doutrina de Deus. Aí eu botei até um exemplo aqui, que é no tópico 3. Se eu for um bom esposo, isso vai gerar doutrina bíblica? É uma pergunta. Se eu for um bom esposo, isso vai gerar doutrina bíblica? Aí ele está dizendo não. A doutrina bíblica que gera em mim um bom esposo. Então, não adianta. Tudo que nós fizermos de positivo não vai gerar doutrina da Bíblia. É a doutrina que gera em nós alguma coisa positiva, uma coisa de bom. Mas essas igrejas aí fazem o contrário. A irmã tem uma saiona lá no pé. Então isso já gerou uma doutrina para dizer que você que usa a calça comprida, que você vai para o inferno. Mas onde está escrito isso na Bíblia? Nenhuma, em parte nenhuma. Mas por causa da saiona dela, ela criou uma doutrina que não está na Bíblia, que aí então gera em você um comportamento de santidade, que ela classifica a santidade, que só assim você vai ter um encontro com Deus, poder voltar. E aonde eles aprenderam isso? Em lugar nenhum, a não ser com aquele líder que simplesmente não conhece a palavra de Deus e traz esse ensinamento de manipulação e de controle de massa. E infelizmente tem um monte de gente aí com essa ideia de que o seu comportamento externo, a sua roupa externa, faz dele uma pessoa mais santa do que você. Se alguém tirar a barba tudo benizinha, você que tem um cavanhaque, você está no inferno e está no céu. E assim vai, né? Esse é o grande perigo dessas igrejas. E aqui no quarto tópico fala assim, o perigo de não entender a diferença entre costume e doutrina. Há um perigo nisso. Porque se você não sabe o que é doutrina e se você não sabe o que é costume, você não sabe separar. Então para você tudo é doutrina. Aí o que acontece? Quando você não sabe disso, o que é que você vai falar? Você vai chegar para um irmãozinho lá e dizer assim, olha, a minha igreja tem doutrina e a sua não. Só que você pergunta para ele, mas o que é doutrina? Doutrina é o pastor ensinar a não usar calça comprida, não ter cordão, a irmã não colocar brinco, não pintar as unhas, não usar calça comprida, e todas aquelas coisas criadas só pelo homem. A nossa igreja proíbe tudo isso, então a nossa igreja tem doutrina. Para te ver que a pessoa confundiu algo da Bíblia com uma regra daquela igreja, com o costume daquela igreja, e diz que isso é na Bíblia. Aí ela te julga dizendo que a sua igreja não tem doutrina. Mas ela não sabe o que é doutrina na realidade. Doutrina quer dizer ensino e instrução. É um conjunto de princípios que rege a nossa vida conforme a palavra de Deus. São regras, são verdades da palavra de Deus. Isso é doutrina da Bíblia. Só que agora eu estou querendo mudar do costume para a doutrina local, que é só ali que ensina. Mas eu prefiro deixar o que é costume e o que é doutrina é doutrina. Está na Bíblia? É doutrina. Está nos orientando pela palavra de Deus? É doutrina. A Bíblia está dizendo faz isso, faz aquilo? É doutrina. Saiu daqui é costume, é invenção do homem para tentar trazer aquele entendimento diferente do que a palavra diz. Então esse é o perigo de a pessoa não saber. E hoje os que estão aqui presentes, talvez os que vão assistir os vídeos pela live, vão entender e vão fazer agora a diferença e vão saber o que é doutrina e o que é costume. E aí, para que a gente possa entender profundamente
o que é uma doutrina e o que é um costume, a gente tem que saber a origem. Qual é a origem de um costume? Qual é a origem de uma doutrina? A gente precisa também até qual é o alcance de uma doutrina? Qual é o alcance de um costume? A gente precisa saber disso nessa noite. A gente precisa também saber quanto ao tempo. Qual é o tempo da doutrina? Quanto é que ela aguenta ao tempo? E quanto é que também o costume aguenta em relação ao tempo? Então, quando eu falo de doutrina, quanto à origem? Quanto à origem? Doutrina. Nós estamos falando da origem em relação à doutrina. A doutrina é divina, vem do Pai Celeste. Qual é a origem da doutrina? Ela vem do Pai Celeste, ela é divina, vem do céu. Ela não existe doutrina vinda da terra. Ela vem do Pai, ela é divina, ela tem a ver com os céus. Essa é a origem da doutrina. Qual é a origem do costume? Está aí na apostila. Em si é humana. O costume é humano. Enquanto a origem da doutrina é divina, o costume é humano. Essas invenções que alguém ensinou aí, e alguém que não conhece a palavra do Senhor, recebeu como doutrina viva, mas não é só humana. E eu vou falar uma coisa para vocês. Muitos dos irmãos que não puderam vir, e outros que não quiseram vir, não fizeram questão de vir, é porque, infelizmente, a nossa igreja, a Igreja Primitiva Amor ao Próximo, é uma igreja que vai ser uma igreja de estudo, de entendimento da palavra do Senhor, mas infelizmente no nosso meio aqui, porque veio pessoas da Assembleia de Deus, veio pessoas de Deus de Amor, tem essa tendência de que, Deus me revelou, irmão, Deus me revelou que você não pode usar isso aí. Deus me deu uma visão que você não pode usar. Você já sabe que isso aí não condiz com o livro sagrado. Se alguém chegar para você e falar que Deus revelou, que foi visão, irmão, descarta isso. Porque a visão e revelação são dons espirituais. É para auxiliar a igreja, é para orientar a igreja. Não é para criar regrinha na igreja, não. O que dá as regras, que dá as instruções, são as doutrinas bíblicas, e não a última visão. Então, tem muita gente por aí com essa ideia. Qual é o alcance de uma doutrina? O alcance de uma doutrina, ela é geral. Ela não é só aqui no Brasil. Ela abrange todo mundo. Essa é o efeito de uma doutrina. Não matarás. Aqui no Brasil não pode matar lá nos Estados Unidos, não pode matar no Japão, não pode matar em nenhum lugar do mundo. Porque a doutrina é geral, ela vai abranger todas as nações, todos os povos. Já o costume é local. Aqui no Brasil funciona uma coisa, lá nos Estados Unidos funciona de outra maneira diferente. Falando em doutrina, né? Me fez lembrar aqui, Jesus, ele era nosso pastor que nos ensinava, né, as coisas para nós alcançar a vida eterna. Depois que Jesus subiu ao céu, os discípulos continuaram dando continuidade à igreja, né? Sim. Os discípulos davam ensinamento de alguma doutrina, ele ensinava a doutrina para os irmãos? Só o que estava na Bíblia. Só os ensinamentos passados de Cristo para eles e os ensinamentos do Antigo Testamento. Apóstolo Paulo não tinha o Novo Testamento, como nós temos. Então, a maioria dos ensinamentos do apóstolo Paulo estava relacionado à Bíblia, estava relacionado aos ensinamentos de Cristo. Falando de doutrina, né? A gente vai ir para a veste, né? Para a veste, antigamente, as pessoas, até para subir no culto, para fazer uma palavra, dar uma mensagem, terno, na verdade, terno. Costume. É uma doutrina ou é um costume? É um costume. A vestimenta para subir no púlpito é um costume. Eles faziam até hino, né? Usando terno, falando essas coisas aqui. Sim. Querendo que a pessoa subisse em qualquer certo lugar, tem que estar dentro daquele padrão, daquele local. Então, ali é uma doutrina, ali não está vindo da igreja. Não está vindo da igreja. Porque João Batista, veja como era a roupa de João Batista. E Jesus falou, ninguém é maior do que João Batista. Olha a roupa de João Batista.
pés de camelo lá, se comendo gafanhoto e mel, totalmente fora dos padrões de roupa, enquanto que quem estava dentro do padrão eram os fariseus, doutores da lei, e que Jesus disse que por fora eles eram sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. É exatamente o que acontece nos nossos dias. Esses pastores criam um padrão, tem que ser terno, gravata, é bom. É bom para aquela questão de elegância, uma questão de... tudo isso aí é uma conversa. Conversa com os obreiros, vamos fazer isso? Vamos, é legal. É assim, o que acontece é que eles impõem isso como regra. Porque se você não tiver uma gravata, você não sobe no púlpito. Se você não tiver um terno, você não sobe no púlpito. Se você não estiver dentro do padrão que eu, como líder, estabeleci aqui, aonde eu mando e não Deus, você não vai pregar aqui. Você não vai ensinar aqui. Então esse costume, em vez de ajudar, prejudica. Porque, na realidade, o costume não deveria ser tão rígido como eles colocam, que é ao ponto de colocar no mesmo nível da palavra de Deus. E a gente quer acabar com isso. A gente quer colocar o costume no lugar dele e a palavra de Deus no lugar dela. O que é palavra de Deus é palavra de Deus. O que é doutrina é doutrina. O que é costume. Só isso. Só que as pessoas não têm esse entendimento e ficam dizendo para qualquer costume que aprende com um pastor também que não sabe nada da palavra do Senhor, dizendo que é doutrina, aquele povo não gosta de ler a Bíblia e fica também crendo também que é doutrina. Aí fica apontando o dedo, colocando todo mundo no inferno e só ela que vai porque tem uma saia lá batendo no calcanhar, mas a língua é aquela bênção. Daquele tamanho, muito maior do que a saia, se for medida na régua, literalmente. Ali naquele tem um livro, não sei se é Levítico, o número que fala sobre o homem não deve vestir a roupa. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Aí vocês vão ver lá se realmente é o que eles dizem. Então, quanto ao tempo, quanto é que dura uma doutrina? A doutrina é imutável, sabe? Imutável não muda nunca, vai ser o que é e sempre será. Já o costume é temporal. Todas as proibições que a gente sabe que houve aí nos anos 70, anos 80, que não podia ter televisão, que era o olho da besta, não podia usar perfume, que nós tínhamos que ter o cheiro de Cristo. Tudo isso, hoje em dia, até Deus é amor, a mulher usa o perfume lá. Mas eles proibiram tempos que a mulher não podia usar perfume. E hoje eles podem, até eles que são totalmente radicais e os donos da extrema santidade também já abriram espaço e vão abrir mais. Tudo é uma questão de tempo. E eu digo uma coisa, quando aquelas senhorinhas lá do cabelo branco lá na Deus é Amor descer a sepultura, o neto dela que quer realmente pregar o que é a doutrina da Bíblia, vai mudar tudo. E vocês vão ver um dia. Eu estou falando aqui com profecia. Vocês vão ver irmãs da Deus é Amor de calça comprida. A turma vai falar, está repreendido esse demônio. Com certeza alguém está falando, está repreendido esse demônio. É exatamente isso. Que eles vão aprender a palavra de Deus. Eles vão andar pela palavra de Deus. E todo aquele fanatismo que o Davi Miranda deixou aí como regra de fé e que não tem nada com a Bíblia, vai cair por terra, como já tem acontecido em algumas Assembleias de Deus. Podia ser como o frio, né? Aí realmente, aí a mulher proíbe calça comprida na igreja, né? Aí então aquelas mulheres não vão para a igreja esses dias do frio, né? Porque elas usam vestido não cobre, né? Tem calça em calça. Mas digo agora se você, irmã, que está na live, você não tem que ir para a igreja, porque eu proíbo a igreja lá, você pode estar grande. Venha para cá, a igreja, eu recebo você, recebo de todo o coração para você servir a Deus aqui. E nesse frio, pode trazer calça comprida, pode trazer que eu recebo. Amém. Recado do pastor presidente aqui para nós. Você aí que foi desprezar na sua igreja pelo seu cavanhaque,
que foi desprezado por causa da sua calça comprida, por causa do seu brinco, por causa do seu cabelo, por causa de qualquer bobagem que a Bíblia não condene, a igreja aqui, a Igreja Primitiva Amor Próximo, está aqui para te dar um abraço e te acolher como filho ou filho de Deus, e você vai aprender a palavra. Aí, quando você ouvir o que você está ouvindo aqui, aí você vai pela palavra, para você ver que nós queremos ir pela palavra, exatamente o que está na palavra, né? Então, isso é importante. Então, aqui no tópico 6. Tópico 6 já vai começar a esquentar um pouco. Por enquanto, nós estamos naqueles conceitos e tudo. Mas, começando aqui, o que as mulheres e os homens usavam nos tempos bíblicos? Eles sabem disso? O que é que os homens usavam? O que é que as mulheres usavam lá nos tempos bíblicos? A gente já vai começar aqui, Gênesis, capítulo 24, 22 e 47. Vamos ver o que as mulheres e os homens usavam lá. Então a gente vai pegar aqui a primeira mulher usando aquilo que muito cristão aí condena. Está aí na apostila, Gênesis, capítulo 24. E é lá no final, vai bem embaixo. Bem embaixo. Número 6, número 6. Então aqui é Gênesis capítulo 24, versículo 22, e também vamos ler o versículo 46, vai dizer o seguinte. Vamos ler aqui o 22. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela e do peso de 10 ciclos de ouro. Então, o que ele pegou aqui? Pendentes, podia ser tanto para a testa como podia ser para o nariz, e pulseiras. Aí ele diz que não pode dar pulseira, né? Aí também o versículo 47 também fala aqui. E o 47 diz o seguinte: daí lhe perguntei, de quem és filha? Ele respondeu, filha de Betuel, filha de Naom, Mica. Então pus o pendente no nariz. Pendente no nariz. Você sabe o que é pendente no nariz? Aquele negócio que traga aqui, ó. Parece que é esse porquinho da Índia, mas tudo bem. Mas é o que Deus usava. Que hoje em dia virou moda, né? Tem um bocado de menina que eu acho aquilo feio que só, mas elas acham bonito fazer o quê, né? Pendente no nariz e pulseiras nas mãos. Quem é que estava recebendo isso aqui? Rebeca. Rebeca era uma... Era Rebeca. E aí? Quando ela recebeu isso, por que ela recebeu? Porque ela aceitou, hein? Não é pecado isso aí? Não é pecado. Porque era normal, todo mundo usava isso aqui. Quando ela recebe isso aqui não foi para fazer ela pecar. Isso aqui era presente para alegrar o coração dela. Então, condenar essas coisas, quem condena somos nós, e não é a Bíblia. Então, você percebe que nós que colocamos essas proibições, nós que dizemos que é pecado, cadê os crentes que não leem esse texto, hein? Rebeca, todo mundo Rebeca para cá, Rebeca para lá, e ela usava essas coisas e ninguém questiona, né? Só sabe botar proibição legal. Olha, ninguém pode usar pulseira aí na mão, ninguém pode usar nada disso porque é pecado. E aí Rebeca, um personagem de destaque da Bíblia, não é nem um personagem esquecido, todo mundo conhece Rebeca, e ela usava essa pulseira. Meu Deus. Nós temos que ter paciência para esse povo, hein? Também temos aqui uma outra situação. Já vimos que Rebeca usava pulseiras, usava até aqueles pendentes no nariz e ninguém fala nada, né? Os pastores aí proibindo os seus obreiros, as mulheres lá da igreja a não usar a pulseira, e a Rebeca usava a pulseira e ainda botava aquilo no nariz ainda. Então, um pendente no nariz aqui. Isso é uma coisa de assustar. Vamos ler outro também. Esse aqui agora é o homem. Aquilo foi uma mulher que também usou algumas coisas que as pessoas, que é proibido em algumas igrejas. Gênesis 41, capítulo 41, versículo 42.
Gênesis, capítulo 41, versículo 42. Esse aqui é um grande servo do Senhor. Resistiu todas as tentações, mas infelizmente para essas igrejas tradicionais, ele aqui cedeu à tentação. Se a gente for pegar o pé da letra, olha o que diz aqui, Gênesis 41, versículo 42. Então tirou o faraó do seu anel, um anel, de sinete da mão, e pôs na mão de José, e fez-lhe vestir roupa de linho, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Aí que ele pode usar colar? Pode ou não pode? Crente pode usar colar? Pode dar colar? Colar é o cordão, gargantilha. É o homem, isso aí é a parte do homem. Sim, mas não é pecado. O homem não pode, porque a Assembleia de Deus diz que o homem não pode usar um cordão no pescoço. Porque alguns já traduziram, porque tiveram visões de Deus, que viu um homem com um cordão. Colar, né? Também, né? Se colar com colar daqueles que chamam muita atenção. Mas a Bíblia não fala nada disso. Não fala, Mas de José era um colar que brilhava lá embaixo. Você acha que esse colar de José tu acha que esse colar de José era pequenino? Santo Deus. Não. O colar. Tudo de muito negócio é feio, batonzão. Mas tem que mostrar que assim apareceu. O colar de José era visto de longe. Pois é, um bocado de anel no dedo. Parece que eu sou palhaço, um bocado de anel. Mas olha que está na Bíblia que isso acontece. Então acontece o que aqui? É pecado usar colar? Creio eu que não. Não é pecado usar colar. Então, Exagero se você comer muito. tem a modéstia, isso é verdade. Sim. Mas ele usava o colar. Mas, assim, não é a quantidade de colar, tem a moderação. Isso aí é verdade. Nada tem que ser exagerado. Mas não é pecado, então vamos fechar essa parte. Não é pecado usar colar. Mas de exagero tem que explicar sobre isso aí. Então usar colar não é pecado. Olha, se fosse pecado, José teria recebido o colar? Sim ou não? Não. Não teria recebido. Se fosse pecado, não. Não teria recebido. Naquele tempo. Não teria recebido. Mas por quê? Mas é da Bíblia. É a Bíblia, não tem como. Contra a palavra de Deus não há argumento. Sim. Colocando assim uma palavra que a você está falando aqui, né? Sim. Assim, baseado no que ela está falando que é proibido. Que você está falando que a Bíblia não proíbe, né? Sim. A Bíblia não proíbe por causa que o faraó deu um colar para José, que era um colar de ouro que chamava muita atenção. Sim, de novo. Eu acredito que o que a você está falando aqui, porque as pessoas hoje em dia, uns usam colar, colocando para me entender melhor, tem homem e tem mulher. Às vezes usam um colar, usa um colar normal, vamos dizer assim, compra uma corrente normal e usa, vamos dizer, para sair. Pelo que a Rosinha está falando, no meu entender, que tem outros que usam alguns tipos de colar que contradiz, né? Assim, colar com, como ela está falando aqui, chama atenção, um põe espeto aqui, outro põe caveira, outros põe... É um exemplo, é por isso que aí se chama... não estou assim, eu estou falando porque está baseado no ensino aí, né? É esse tipo de colar que a Rosinha está falando, e nessa parte até eu concordo com ela. Sim, ela está certa. Eu não vou tirar a razão dela não, porque tem muitas coisas aí que a pessoa põe que está adorando o outro, você de longe já percebe. Isso é um tipo de colares que não, né? É cada um. Agora sim, um colar que ele está falando aí, normal. Estamos na segunda folha aqui da nossa apostila aqui. Então Faraó deu o colar. Agora, o exagero de usar um colar, digamos,
Ah, eu vou usar um colar, aí eu pegar um colar da Umbanda e botar no pescoço, aí é demais. Aí é demais, aí só Deus na causa. Ah, irmão, aí nesse controle, aí sim. Sim, não, mas foi bom, foi bom. Aí tem que saber. Então, a coisa que acontece é o seguinte, que não há texto na Bíblia que condene. Olha, então, o que aconteceu aqui? Se fosse pecado, José não receberia o colar, né? Ele reclamou do colar? Não. Botou o colar com todo o gosto. Ele viu aquilo como presente de Faraó. Ele viu aquilo como bênção de Deus na vida dele. Deus mudando a vida dele. Ele colocou um colar grande, eu coloquei um pequenininho, já disseram que foi pro inferno. Mas quem não conhece a palavra, não lê esse texto que José usava colar. E ele todo mundo fala de José. É, né? Não pinto cabelo, não uso brinco, não uso, e por isso meu marido nunca me deixou. O apóstolo Paulo. Me deixou 53 anos. O apóstolo Paulo falou o seguinte: se você come carne, não critique o que não come. Se você guarda ao sábado e outro não guarda, não critique o que não guarda. Se você não usa, não critique o que não usa. E você que usa, não tem que obrigar aquele que não usa a usar. Porque costume é isso. A palavra de Deus nos orienta a isso. O que é errado é que as pessoas não usam e ficam dizendo que Deus revelou, que teve visão de Deus. E a palavra de Deus não fala nada acerca disso. Então, é isso que a gente tem, a gente tem que ir pela palavra de Deus. Enquanto o povo não estudar a palavra de Deus, o povo vai ficar cego. Verdade. Mas eu acho que as pessoas que não têm esse instinto que você está passando para a gente, não usam, eu acho que é medo. Medo, sim. É um medo ao homem. Porque o homem falou tanto para ela que se usasse, iria para o inferno, que pelo medo de ir para o inferno, pelo medo de perder a sua santificação em Cristo, em Deus, eles não usam. Mas porque o homem ensinou. E aí nós chamamos isso de alienação mental, em que aquela pessoa já não tem a capacidade de pensar por si própria. Ela pensa aquilo como ela foi ensinada. E isso fica tão enraizada que chega ao ponto de muitas vezes ser uma ação diabólica, você sabia? A pessoa chega ao ponto de não ser usada mas por Deus, porque ela está tão apegada ao homem, às coisas da terra, que ela não consegue mais ver na palavra de Deus. Eu estou lendo aqui que ele usou colar, mas se eu falar isso para muita gente, a pessoa não quer enxergar isso aqui. É verdade. Interessante como a cegueira é de assustar. Nós estamos falando de coisas sérias. Mostrando aqui na Bíblia que Rebeca usava um negócio aqui no nariz, usava bracelete, e ninguém, a pessoa, não estou enxergando isso, não, mas ela usava. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada, está escrito. E assim, ela era santa ou... Não, ela era considerada uma mulher escolhida de Deus. Tá vendo? E usava isso. Usava essa. Eu considero assim, os anjos de Deus, eles são aperfeiçoados. Esse próprio Deus, o diabo, Lucifer, é um anjo de Deus, é um recheio de Deus. Ele usava coisa brilhante sobre o corpo dele. Ele aparecia em todos os anjos importantes desse céu. Eu acredito, porque ninguém vê anjo, ninguém vê. Mas eu acredito que todos os anjos do céu, eles são formados, estão tudo uma coisa bonita na roupa dele. As peças são bonitas, são brilhantes. Ele usa coroa, usa várias coisas no corpo dele, para que o anjo seja belíssimo, belo. Ninguém vai dizer, olha o anjo, só um anjo, um roupão e uma asa. Acho que não. Bem. Porque o Deus, o Senhor onde vive, Deus, a roça de ouro, o muro de cristal, a fortaleza da casa de Deus,
são brilhantes, são corrosos, bonitos, tudo é de ouro. Sim. Então é isso. Aí, nós temos aqui uma outra situação. Nós já vemos sobre Rebeca, né, aqui na segunda parte. Vem aqui, agora vamos para Êxodo 35. Eu te disse que esse negócio vai pegar fogo. Ele tá falando agora. Só não pegou mais fogo porque não veio todo mundo. Mas se viesse a minha irmã, viesse outro que vieram da Assembleia de Deus, o bicho ia pegar mesmo. E eu já estou pronto para isso. No seminário é pior ainda. No seminário é pior. No seminário não. Quando eu aceitei Jesus, quando alguém vinha me falar esse que você está falando, eu não aceitava porque eu também era daquela. A sair lá sem nada, né? E com a roupa bem aqui também, né? Você me conheceu, né? Sim. Aceitei Jesus e a minha advertência era assim. E quando eu vi alguém falar sobre isso, eu ficava brava, eu não conseguia entender. Eu queria ser mais santa do que todas. A realidade não é santa. A santidade realmente não é isso. Realmente não vamos comparar Conforme vai chegando tempo, aquelas pessoas do mundo, né? Os cantores usam um colar de ouro aqui, aí se usa e tudo bem, usa. Mas também o maior ladrão do terno também lá em Brasília. Não, se for para a gente não usar o que o mundo não usa, a gente usa terno, gravata, colarinho. Os maiores ladrões do Brasil usam terno e gravata. Colar assim, por cima da roupa, né? De ouro dele. Eles podem fazer, né? É estimação para eles, estimação para eles. Então, esse um cartucho cola de ouro aqui, eu vou usar. Aí tem o semelhante a ele. Então, isso aí, tudo bem, se eu usar, eu posso usar. Se eu não quiser, eu usar. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se chegasse aqui um traficante com dinheiro do tráfico e quisesse dar uma oferta aqui, seria certo o pastor receber? Sim ou não? Não, ele vai dizer, não, isso aqui é do tráfico. Eu quero dar para a igreja aqui, mas se a polícia vier aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Aí não. Aí não, aí Aí ele fala, eu vou dar, mas pastor, tá aqui esse dinheiro, pastor. Pastor vai pensar em preso. Tá aqui, pastor. Aí vai querer ainda fechar a igreja. Então é isso mesmo, exatamente. O pastor não vai receber essa oferta, porque é uma oferta de um traficante que vidas foram mortas ali e vidas foram prejudicadas. Então, essa oferta não vai ser recebida. Mas vamos ver aqui. Então, receber de um traficante essa oferta é pecado. E Deus não aceita oferta de pecado, né? Então, vamos ler agora Êxodo 35, 22. As ofertas que Deus recebeu aqui, se é pecado, eu não entendo porque Deus recebeu. Vamos ler lá. Êxodo capítulo 35, versículo 22. Olha as ofertas que deram para Deus. Êxodo, capítulo 35, versículo 22. Não, 22, será que é? Não. É Êxodo, eu estava dizendo. 35, 22. Olha o que diz aí em Êxodo 35, 22. Vieram homens, mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, trouxeram pendentes, aquele que colocava no nariz, anéis, trouxeram braceletes e todo objeto de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Se tudo isso é pecado, por que Deus recebeu? Quer dizer que se é pecado usar cordão, se é pecado usar pulseira, e por que Deus recebeu tudo isso aqui? Braceletes, pendentes, tudo.
Não é porque esses dias dizem que é pecado. Eles não leem isso aqui, não. Inclusive, para fazer não foi para Deus, né? Era oferta para Deus. Para fazer. Para fazer o que era sagrado. Era sagrado para Deus. Então, o próprio Deus recebendo aquilo que esses crentes atuais condenam como pecado. Então, agora só falta eles falarem que Deus agora é pecador e eles são mais santos do que Deus. Está repreendido. Só falta eles falarem isso, porque eles falam que tudo isso é pecado. O próprio Deus recebe isso. Agora, onde é que eles vão esconder? Onde é que eles vão... Que argumento eles vão usar agora? É porque não lembra. E se você mostrar esse texto, ele vai, não, mas não é isso não, irmão. Não é isso aqui não. Ele não consegue enxergar isso aqui. O olho realmente fica naquela situação. Infelizmente... Vamos mais para um personagem da Bíblia? Daniel era um homem de Deus? Daniel, capítulo 5, versículo 29. Vamos ver. Capítulo 5, versículo 29. Está aí na apostila, capítulo 5, versículo 29. Daniel, capítulo 5, versículo 29. Esse negócio é sério, né? 5:29, olha aqui. Daniel, homem de Deus, que não baixava a cabeça para nenhum rei, homem corajoso, não tinha medo de morrer. E olha o que acontece aqui. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse candeias de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro governador do seu reino. Cadeias de ouro no pescoço. Cordão. E aí, agora? Daniel era homem de Deus ou não era? Será que ele usou isso aqui por medo? Ele não quer medo de ninguém. Ele usou porque não era pecado. Mas, olha o que diz aqui. Daniel poderia dizer que aqueles presentes eram proibidos por Deus, mas pelo contrário, recebeu como bênção do Criador. Tudo aquilo que está acontecendo na vida dele era a bênção do Criador. Em nenhum momento ele viu aquilo como pecado. Eu vejo tanto pregador na Assembleia de Deus, Ministério de Belém, Deus é Amor, pregar sobre Daniel. Por que ele não prega esse texto? Por que ele lê esse texto que Daniel colocou, recebeu essa candeia e não falou nada? Recebeu, como diz o povo aí fora, de boa. É uma coisa que é ignorada, infelizmente, nos nossos dias. E sobre aqui Ezequiel, que aí Deus vai falar de Jerusalém. Agora é Deus falando. Agora, se eles disseram que até Deus está errando aqui em ter falado as coisas demais. Ezequiel está aí na apostila. Ezequiel capítulo 16, versículo 11 e 12. Versículo 9. Ezequiel, capítulo 16, versículo 11 e 12. Olha o que Deus vai falar de Jerusalém. Não é eu, não. Quem achar que eu estou errado aqui vai falar com Deus. Tem que ensinar a palavra, tem que ensinar a verdade. Esse povo aí, alienado, que não sabe o caminho da verdade, ficou acreditando nesses pastores aí. Então, Ezequiel, capítulo 16, versículo 11 e 12, diz o seguinte: também te adornei com enfeites, e te pus bracelete nas mãos, colar a roda do teu pescoço, coloquei-te pendentes no nariz, arrecadas nas orelhas
e lindas coroas na cabeça. Olha que Deus colocou, pendente no nariz, brinco na orelha. Ele fez uma simbologia. Deus está falando para Jerusalém: eu vou colocar colar no teu pescoço, vou colocar brinco na tua orelha, vou colocar pendente no nariz. E aí? Quem está falando aqui é Deus. Pode ler todo o contexto. Todo o texto que eu estou lendo aqui para você não é um texto isolado. Eu já li todo o contexto e Deus está falando com Jerusalém. Jerusalém é o quê? Cidade o quê? Cidade santa. Cidade escolhida por Deus. A cidade santa, a cidade escolhida por Deus, foi colocada nela cordões, brinco e o pendente no nariz, braceletes. Então, todos esses textos que a palavra do Senhor afirma para nós, são todos bíblicos. E é por esse motivo que eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Para saber o que é da Bíblia. O que você aprende aí fora, se não tiver na Bíblia, é o costume que o homem colocou. Pode ser considerado um bom costume? Pode. Se aquilo não trouxer a pessoa para uma santidade, onde essa santidade rebaixe o outro, por não usar o que ela usa, amém. Amém por isso. Tem muita gente que não usa nada disso, nem pulseira, nem brinco, nem cordão. Tudo bem, amém, irmã. Você não quer usar essas coisas? Não use. Só que nós não podemos aceitar essas pessoas dizerem que, por ela não usar, que esse é o padrão divino de santidade, segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo que não é. O mínimo que essa pessoa tem que falar, se ela for um crente verdadeiro, irmão, a Bíblia não condena isso, mas eu não me sinto bem. Então eu não vou usar cordão porque eu não me sinto bem, eu não vou usar brinco porque eu não me sinto bem. E isso é uma coisa minha. Agora, o errado dessa pessoa é, está na Bíblia. A Bíblia é que está dizendo. É Deus que está dizendo. Ah, eu tive uma visão, eu tive uma revelação. Você logo. Agora vou repreender Jesus. No começo, no começo da nossa aula aqui, falando que não estava, a gente falou, qual é a nossa preocupação? Duas preocupações, com visões e revelações. Mas a visão e revelações não é para ter na igreja? Sim. Para quê? Para auxiliar, para orientar, para edificar os cristãos. É para isso que servem as revelações, as visões e os dons. Ela não serve para criar regra no meio dos irmãos. O que serve para criar regras e orientações é a doutrina da Bíblia. Está na Bíblia, a gente vai seguir. Então nós temos aqui, irmão, 8h55. Então nós paramos no tópico 6. Sim. É assim, muitas vezes as pessoas gostam que... Nós já vimos na Assembleia de Pessoas da Sim, totalmente inclinados. Então agora aqui está sendo uma coisa que é tipo assim, não é um combate completamente. Não, é o ensinamento da palavra mesmo. Para abrir os olhos das pessoas. Nós falamos, porque nós ficamos na Assembleia, no Ministério, Sem conhecimento. a pessoa fica sem conhecimento, fica aceitando aquilo que ele está falando. As pessoas assim também que vem outra coisa, que eles gostam de imitar. Ah, a irmã Amélia, ela não se pinta, ela não isso, eu vou na corda dela, eu vou isso, pensa assim que eu sou santona. Mas eu não sou santona. Ah, sim. Né? Eu não sou santona e talvez eu posso dar até pior de que uma pessoa que se pinta, que sabe, eu tive como Davi. Davi, ele foi escolhido pela simplicidade dele, pela humildade dele. Quando ele estava lá, os outros que se procuravam ser o grandão, ser isso, pensavam que ele ia ser o Gil, mas eles não foram escolhidos pelo Senhor. Quem foi escolhido foi Davi. Para ser o Ser rei. Ele ia ser rei. Então, a mesma coisa, eu não quero que ninguém compare comigo. Eu quero que a pessoa se compare, olhe para dentro de si e veja o que está certo. O que a palavra de Deus está falando que é certo e errado. Está certo, está errado. É assim, se a pessoa olhar para dentro de si e disser o que é certo e o que é errado, ela precisa agora direcionar o que ela está dizendo que é certo e o que é errado.
Porque alguém diz, eu olho para dentro de mim e vou ver o que é certo e o que é errado. Aí vai para os costumes. Aí é um caminho. Aí tem outros caminhos. Eu vou olhar para dentro de mim para ver o que é certo e o que é errado. Vai para a palavra. É outra coisa. Então, só olhar para si não é o suficiente, irmão. A gente tem que ter direcionamento. A gente tem que ser orientado por alguma coisa. Ou a gente é orientado pela palavra, quando olharmos para dentro de nós mesmos, ou a gente é orientado pelo costume que um pastor estabeleceu naquela igreja. E eu não quero isso assim para a vida sadia e espiritual dos irmãos. Não é eu que estou mandando, irmão. Eu quero mostrar a palavra e eu quero que vocês, por conta própria, por decisão própria, decidam o que querem realmente fazer da sua própria vida em relação à sua vida espiritual. Mas eu aconselho, eu acho que é um conselho de Deus, que a gente siga a palavra de Deus. Porque se seguir a homem é falho. Homem é fornecedor de arroz e feijão, e são mortais. Logo eles estão aqui, logo eles vão falecer, morrer e vão sumir. E a palavra de Deus vai continuar para todos sempre. Então, é melhor ficar pela palavra. É a mesma coisa como tu falou. Agora veio uma irmã com uma calça leve. Teve uma aí que veio até tua, não veio nem com calça por baixo. Como é que pode uma coisa dessa? Isso é problema dela. Ah, então Aí já é. tem que vir de calça comprida, mas que ela respeite. Não, aí é cada. Não, mãe, é assim. Tem que vir de saia. Por que ela veio com uma saia? Eu tô com uma blusa maior. Tem. Olha, o que acontece é o seguinte. Não é básico. É a calça leg que peca? É a calça leg que faz pecar? Tem que ter em cima de mim, não. A calça leg não faz ninguém pecar. Não faz pecar, Mas a intenção, é assim, é a intenção. Até se uma irmã usar uma calça não leg, até se uma irmã usar uma saia até lá embaixo, mas se a intenção dela for seduzir, ela pode estar com a maior saia, ela vai pecar. Aqui, eu vou chamar a atenção. Sim. Chamar a atenção no sentido de orientação. Orientação. O que a gente fala aqui sobre a orientação? A orientação. Porque a mãe não chegou no início da aula. O que a gente estava falando aqui sobre os bons costumes? Que as más conversações corrompem os bons costumes. Então a gente não está dizendo que o costume não é bom. Mas estamos falando aqui que a gente tem que saber o que é doutrina e o que é costume. A igreja católica não usa o que está tomando. A igreja católica é. Não, a igreja católica está melhor do que muitas igrejas evangélicas, eu garanto. Está bem melhor, bem melhor. Há muita reverência. Há muita reverência lá. A gente não vai falar mal da igreja católica. A igreja católica tem reverência. Então, o negócio é que a gente quer avaliar a vida espiritual das pessoas. Não dá para avaliar a vida espiritual de ninguém pelo que a gente vê. É essa que é a questão. A única coisa que pode ser dita, a palavra de Deus. Tem que ler a palavra. Então é isso, a palavra de Deus que vai nos orientar. Não vem orar, não vem para consagração, não vem para escola musical. E que é isso já? Mas a gente pode fazer isso mais você só quer a bênção. Então na próxima aula, a gente vai falar o seguinte, refutando os que vivem de costume. A gente vai detonar esse povo. A gente vai assim, vai mostrar para eles a verdade. Então na próxima aula a gente vai falar, é pecado usar brinco? Deu condena a 10 brasileiros se colar? A gente vai também aqui da. É pecado cabeleira frisada? Cabeleira frisada. Na próxima aula. Vamos aqui para outra coisa. Aí, Evangelho. Da onde tu me tirou, Senhor? Eu vou ver não, pastor. Olha aqui.
Uso de joias é pecado. Usar calça comprida é pecado. É pecado o homem usar cabelo comprido. Não é, mas É pecado o homem usar barba. não É. é. Talvez trazer uma barba toda feia. Quando era permitido usar barba? A gente vai falar tudo sobre isso. O grande homem, grande rei de Israel que usava barba era Davi. Mas a barba dele como era? Barba bonita, muito melhor do que muita barba. Ah, mas a Assembleia de Deus não quer nem barba, nem dedo, nem de raspar. Mas nós não vamos pela Bíblia? Vamos pela Bíblia. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Televisão. Usar televisão é pecado? Não, mas na Assembleia de Deus é pecado. Antes era. Obrigação também. Não pode ter em casa. Perfume. Usar perfume é pecado? Perfume é pecado? Pra mim, na realidade, fazer nada é pecado. Bater palma é pecado? Bater palma é pecado? Não. A gente tá ruim, ninguém consegue. Porque não tá aqui, palma não sai. Você tá olhando agora se você... Dobrar a manga da camisa é pecado? Não. Futebol, jogar, depilação é pecado? Mas tudo isso aqui que eu falei, não. Eu vou finalizar aqui. Então, tudo aquilo que eu falei aqui, era proibido naquele tempo. Era proibido naquele tempo, televisão, era proibido, e hoje não é mais proibido. Era proibido dobrar a manga da camisa, hoje não é mais proibido. Naquele tempo era proibido usar perfume. Era proibido usar perfume. Não, Deus é amor, né? Eles usavam mirra, usavam incenso, usavam tudo. Então não é mais. Então a gente tem que entender assim, ou a gente segue a Bíblia, ou a gente não segue. Eu fico com a Bíblia. Quem é que vai seguir Daniel BR Gunavini? Daniel BR Gunavini. Quem vai seguir ele? Quem vai seguir Davi Miranda? Quem vai seguir as igrejas tradicionais? Mas eles que proibiram tudo isso. É isso que a gente tem que decidir. Ou a gente segue a Bíblia, ou a gente segue esses homens. Agora, se a pessoa tem que ser sincera. Eu vou fingir que eu estou seguindo a Bíblia, mas eu vou seguir esses homens. Está seguindo esses homens. Não tem para onde correr. Porque não tem na Bíblia. Não tem refutamento. Jesus. Tem que evangelizar, não é só... Eu sei, mamãe. Está falando outra coisa, mãe. Outra coisa. Sim. Então, na próxima sexta-feira, se Deus quiser, vamos ficar aqui no tópico 7. Tópico 7. É assim, é o seguinte. Na outra sexta-feira nós temos uma semana aí, temos 8 dias aí para as pessoas procurarem textos, assim, irmão, convide outros irmãos que são contra e que eles tragam textos que Deus proíbe brincos, que é pecado brinco. Traga um texto da Bíblia. E pode vir os irmãos. Então, no capítulo 7, para que possa ser mostrado. Porque a gente está aqui para ensinar a palavra do Senhor. Então, a gente finalizamos aqui a 9 e 7. Não tem mais como ir à frente, por causa tem muita assunto ainda para ser tratado.
Mas hoje não vai acabar de falar esse daqui, né? Porque não acabou. Não, Ai, meu Deus. sim, do capítulo 7. Não concluiu não. Concluiu tudinho. Não, tudinho não. Não vai ter mais. Não vai ter outra sexta-feira. Refutando. Eu não sei. Capítulo tópico 7. Os que vivem de costume. A gente. Sim. Porque eu debato É o tópico 7. Eu vou passar. Né? A dona Nessa vai pra casa, escutar pra debater. Não, dessa vez eu não estou. Sim. Pode vir pronto. Aí eu passo agora a liderança agora para o pastor presidente aqui, Raimundo Damião da igreja primitiva Amor Próximo. Porque não estava tendo esse culto de ensino. Pai, pai. Pastor Damião. Pode ter certeza que eu vou Aí eu vou dar aqui para o meu pai finalizar aqui. E querer falar. Aí a parte 2 vai ficar para a próxima sexta-feira. Bom, apenas foi um estudo da palavra de Deus. Ensina para Deus. O seminário é uma escola particular. Existe em todo lugar. Seminário a gente vai aprender essas coisas. Cara, os próprios professores, olha, você não aprende isso na igreja, olha só. Isso é pelo estudo, tudo. Teologia, estudo. Então eu vou ficar só com uma mesmo para aprender e a igreja aprender também. Na escola secular a mesma coisa mesmo, né? Muitas coisas também aprende. Também o seminário é a mesma coisa. Então muitas coisas que o professor faz, diz, irmão, você não aprende isso na pregação sua não. Então isso aí, tudo a gente... Tem que aprender mais, sabe? No fim da hoje, ela vai virar nota 10 na Não é um bom ensinamento a gente aprender. Quando vier aplicar isso em outra igreja. É isso que eu aprendi, Johnny. Vou pegar na igreja, outra igreja. É isso. Então o pessoal vai aprender, né? Aí vai ter uma polêmica com o estudo é assim na palavra de Deus. Estudo teológico, né? A palavra de Deus. Muitas coisas. Olha, se você estudar livro de Cantares, olha, livro de Cantares. Olha, você lê o livro de Cantares. Você lê? Quando é assim, olha, subi na árvore, mexi nas uvas, entranhei minhas mãos sobre a festa de luz. O que é isso aí? O cacho de uva é o seio da mulher. Ele trepou na árvore. Isso aí é pela mulher dele, quer dizer, trepou na árvore. Mexeu na uva, que é o seio da mulher. Seio da mulher. Ele trepou. Então, isso aí você vê no cantar. Então, se você falar de Deus no cantar, é uma coisa muito difícil. Santo Deus, Deus não me aguenta essa hora. Mas ele está falando muito. Eu acho que Não, mas ela não quer falar, pastor. Ela tá brincando. Salomão falava para a filha dele, a amada dele. Aí era um livro poético, né? Livro de romance, né? De amor, né? Era livro cantado. Então, graças a Deus, irmão, graças a Deus, pelo estudo que nós recebemos aqui, aprendemos doutrina e costume. Deus, você que está na live, tá vendo? Doutrina e costume é uma polêmica muito grande. Ninguém a doutrina na igreja é muito polêmica, porque ninguém vai entender, ninguém vai aprender a palavra de Deus. Então é profundo, né, a palavra de Deus. Então se a gente estudar a palavra de Deus, é profundo. Então você na live, você viu
realmente entendeu que é. Você é da igreja, dominação, né? Não importa. Mas a palavra de Deus é só uma, né? Nós temos que entender a palavra de Deus, graças a Deus. Então, amanhã nós temos um casamento. Casamento. Casamento amanhã. Vamos celebrar esse culto de casamento, graças a Deus. Que Deus possa abençoar grandemente a vossa vida pela cooperação de hoje. Olha, sexta-feira que vem, posso ir jornalmente, mas olha. Olha, sexta-feira que vem, eu previ de van. Ainda sexta é eu, né? Não, deixa eu Então, já de terminar primeiro. A portilha quem pega. Deixa eu terminar para sexta-feira a portilha. Depois que eu terminar a portilha, eu tenho costume, aí eu repito de van. Depois é minha vez. Cada sexta-feira é uma. E também, parabéns, vou orar para Deus. Não vai indicar com uma mulher, senão faz doutrinar. Só Deus pode dizer para mim, se ou não, né? Tem que orar para Deus, que uma mulher pode doutrinar a igreja, né? Falar da doutrina da igreja, tá bom? Então é isso, tá por convite de Deus. Se Deus permitir, aí Deus pode falar. Porque realmente não tem problema a mulher falar as coisas de Deus, né? As palavras de Deus. Então, sábado da manhã tem casamento. E pela manhã, domingo pela manhã, escola dominical. Escola dominical. E à noite o nosso culto com a família, tá bom? Vamos de pé, vamos orar, agradecer a Deus por esta oportunidade que Deus nos deu. Amado Deus, querido Jesus, queremos agradecer a Ti, Pai, pelo privilégio, pela oportunidade que nos concedeu, somente, Pai, de receber a palavra, Pai Celestial, quando hoje nós estudamos, Pai Celestial, nos ensina a Tua palavra, ó doutrina e costume, Pai Celestial, para que possamos aprender, meu Pai, colocar no coração, os jovens aprenderem, Pai Celestial, que é costume e doutrina, Pai Celestial. Deus eterno, Pai, eu posso dar entendimento, dar conhecimento, Senhor, da palavra, isso, Pai, nossa vontade, os dois poderosos, Pai, que nós pede, que nós podemos absorver, que nós aprendemos, Pai Celestial, o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom do entendimento e o dom da palavra de ciência, Deus. Cada cristão, Pai, para que possamos, Senhor, ser capacitados, esse dom, Deus, aquele que prega a palavra, aquele que ensina a palavra, Deus eterno, agradecemos, já pedimos a bênção de Jesus. Quando iremos sair, Pai, regressando do lar, leva a tua paz, guardando, livrando o mal, Espírito Pai Celestial. Nós pedimos e agradecemos a Ti, Pai, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém. Que Deus abençoe. Seja uma para frente. Que o grande amor de Deus nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação de Espírito Santo permaneça conosco e conosco esteja, desde agora para sempre. A igreja diga amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém e amém.